Seguir, graças a Deus, nós já estamos aí no capítulo 20 de Atos, pela glória de Deus. Quem viu, né? Quem viu todos os sermões sabe aí como foi abençoado, certo? Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar um pouco sobre, continuar ali falando sobre as viagens de Paulo, apóstolo Paulo. Eu sei que você não vai conseguir ver muito aí, mas só para você entender quanta cidade ele vai passar hoje, quanta gente ele vai visitar, e Paulo está com um pouco de pressa, diferente do que aconteceu nas últimas vezes. Passava 3 anos num lugar, 3 meses em outro, vai ser dinâmico. Então vocês precisam estar bem ligados, vamos estar aí acordados, para que a gente possa entender o que realmente aconteceu. Eu gostaria de fazer uma ligação com o sermão anterior, como nós tivemos um sermão no meio, só para você se lembrar do que nós estamos falando em Atos. Certo, crianças? Vocês precisam prestar atenção também, senão vão se perder aí. Meus irmãos, Paulo passou 3 anos em Éfeso, certo? Muito bem, pessoal, acho que sim, né? Éfeso era uma cidade legal, cristã, negativo. Éfeso era uma das cidades mais idólatras, envolvidas com magia, dominado pelo templo da Diana ou Ártemis, como nós estudamos. Certo? O sucesso da pregação de Paulo naquela cidade causou um grande prejuízo. Para quem? O pessoal que lucrava com o quê? Com estatuetas da deusa Diana, com verdadeiramente o comércio que girava em torno dos ídolos daquele local. E aí, liderados por Demétrio, um homem tranquilo, não? Que entendemos que foi usado pelo espírito ruim, liderou e gerou um tumulto no teatro da cidade, vamos dizer assim, no centro ali da cidade. E esse conflito só foi resolvido pela intervenção de um escrivão da cidade, que usou do bom senso e acabou. O seu discurso calma, gente, vocês precisam temer a repressão do Império Romano, porque eles não gostam muito desse tipo de passeata, de que vocês se envolvam, até porque vocês não têm motivo. Eles não saquearam o templo, eles não blasfemaram contra Deus. Então, vão para suas casas, se vocês tiverem alguma coisa contra eles, vão até a justiça para que eles façam isso. E foi verdadeiramente controlado ali aquela situação, baixam-se os ânimos. Corta a cena, nós vamos entrar hoje na continuação, E aí, meus irmãos, no capítulo 20, a multidão já se dispersou, o barulho cessou, as ruas voltaram à rotina. Segunda-feira bateu, Acordar cedo, trabalhar. Quem não gosta, Uma boa segunda-feira, não é verdade? Meus irmãos, à primeira vista, quando nós lemos esses trechos que nós vamos ler hoje, essa passagem em Atos 20, nós vamos ler do versículo 1 até o 16, vai parecer apenas um diário de viagem. Que olha, ele esteve ali, tal horário, saiu às 5, levou sua mochilinha e tal. Parece. Você já viu, Um diário de viagem. Muito preciso, cronologicamente, os eventos. E por quê? Sempre tem um porquê, não é verdade? Meus irmãos, Lucas deseja mostrar que o maior milagre não é apenas quando Deus intervém de maneira extraordinária, mas quando o Espírito Santo preserva sua igreja de maneira constante. É no dia a dia. Os tumultos passam, os missionários vão embora, mas a igreja continua viva. Não porque depende de homens extraordinários, mas porque o Espírito Santo continua sustentando a igreja de Jesus Cristo. Então, se eu pudesse fazer uma pergunta para você, antes de começar a ler esse texto, eu faria. Depois que passaram os missionários, depois que os milagres passaram, os missionários se vão, como que a igreja continua viva? E isso nós trazemos para a nossa realidade hoje. E nós vamos ler então Atos 20, dos versículos 1 até o 16, para nós respondermos isso. Nós vamos separar o texto, irmãos, esta leitura em 3 partes, para ficar mais fácil para nós entendermos. Do versículo 1 até o 6, nós vamos falar sobre
o Espírito Santo fortalecendo a igreja através do cuidado pastoral. A segunda parte vai falar sobre o Espírito Santo que edifica a igreja através da palavra e da comunhão. E, por fim, o Espírito Santo impulsiona a igreja na missão que ela tem. Amém? Nós vamos fazer então trechos, e nós pararemos para analisar alguns pontos, fazer a análise do texto, e eu gostaria que você concentrasse para que não caia da janela. Positivo? Começando, meus irmãos, o primeiro trecho, eu gostaria de ler com você a passagem, está na tela, está na versão NVI, ok? Se você não conseguir ler na tela, pode abrir sua Bíblia e acompanhe comigo na sua Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 1 até o 6, a palavra de Deus diz assim: quando o tumulto cessou, nós estamos falando sobre Éfeso, certo? Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e foi rumo à Macedônia. Viajou por aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, resolveu voltar pela Macedônia, por onde ele havia vindo, sendo acompanhado por algumas pessoas, por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Vamos ler apenas essa parte do texto, depois nós prosseguimos. Meus irmãos, começamos a leitura bem. Depois que o tumulto passou, certo? Então, depois que o tumulto terminou, o que Paulo faz? Ele não sai correndo, não é verdade? Embora, se fosse qualquer um de nós, tenho certeza que ia preparar as malas depois daquele grande tumulto, um alvoroço que teve. Não, ele não sai imediatamente de Éfeso. Antes de partir, Lucas registra no livro de Atos um detalhe significativo que está no versículo 1, que está até grifado. Paulo mandou chamar os discípulos depois de encorajá-los. Meus irmãos, essa palavra é interessante. Este gesto de Paulo aos presbíteros, ou discípulos, melhor dizendo, mostra algo importante que nós devemos trazer para nós, certo? Isso revela a prioridade do ministério apostólico de Paulo. Qual que era a prioridade dele? Fugir para o próximo? A prioridade dele é verdadeiramente encorajá-los. Paulo não estava preocupado em apenas abrir uma nova frente missionária, uma nova viagem missionária. Não. Ele também cuidava daqueles que haviam sido alcançados pelo Evangelho. Certo? E eu gostaria de trazer um pouco do original dessa palavra encorajá-los, que se chama paracaléu em grego, mas que nos traduzido significa consolo, fortalecimento, exortação, ou uma forma mais simples, trazer alguém para perto, acompanhar essa pessoa de perto, exortando, falando da palavra de Deus. Então, o que ele estava encorajando não é batendo nas costas, ó, manda ver, garotos. Não foi isso. O sentido da palavra original é verdadeiramente amadurecer esses irmãos estando juntos. É a aproximação. Certo? O ministério, portanto, o ministério pastoral envolve, meus irmãos, todas essas dimensões: consolo, fortalecimento, exortação e, por que não, chamar alguém para perto, que é o sentido dessa palavra que Paulo faz com aqueles irmãos. E não se trata apenas de subir ao púlpito, portanto, para pregar. Não.
mas fortalecer espiritualmente o povo de Deus através do paracaléu, encorajamento. Então, se você deseja ser um ministro, se você deseja ser alguém, um presbítero, um pregador da palavra, entenda que Paulo já demonstra, através das suas atitudes, o que verdadeiramente é importante na vida de alguém que faz isso. É o encorajamento nessa palavra. Muito simples, mas que diz tanto. Certo? Meus irmãos, prosseguindo, avançando nesta viagem, ao longo da viagem, Paulo atravessa a Macedônia, conhecido hoje como a Europa, se você for olhar o mapa de hoje. E depois, mais abaixo, a Grécia, que ainda é a Grécia, não deixa de ser. Ou Acádia, como chamavam naquela época. E ele continua encorajando os irmãos com muitas palavras no versículo 2. A missão dele estava baseada em passar nas cidades onde ele já tinha ido. E agora passava encorajando-os. Certo? E é engraçado que Lucas também enfatiza que a expansão da igreja não dependia apenas da evangelização, mas também do discipulado. Nós não podemos generalizar. Existe sim uma certa diferença. Certo? Então, o Espírito Santo é mostrado aqui que ele apenas não converte. Ele converte sim. Ele tem um poder e através do cartão-alvo nós oramos para que ele faça isso. Converta o coração desse irmão, desse meu vizinho. Ele faz isso, tem o poder, é para isso. Mas ele também amadurece. É o que nós chamamos de santificação. Ele nos faz crescer como discípulos de Cristo. Crescimento é vital, irmãos, para uma igreja. Crescimento é vital para a sua vida. Amém? Outro detalhe que me chama a atenção, meus irmãos, é uma longa lista de companheiros que Paulo leva nesta viagem. Certo? Você vai ler ali. Com ele, resolveu voltar pela Macedônia, depois de ter descoberto que os judeus queriam dar um fim nele, né? Pensa num pessoalzinho que não gosta dele. Os judeus. E aí ele leva Sópatro, Aristarco, Secundo e todos esses nomes que você pode dar para o seu filho quando ele nascer. Nomes bonitos. Tíquico, Trófimo. Eu não vejo isso hoje em dia, não sei porquê. Meus irmãos, à primeira vista nós passamos batidos quando nós lemos. Ah, são nomes. Muito nomes. Entretanto, Lucas faz questão de registrar por um simples motivo. E qual que é esse motivo? Vamos entender. O motivo é integridade e transparência. Como assim? Meus irmãos, embora Lucas não explique o motivo da presença desses irmãos, olha, esses irmãos estavam para isso. Paulo descreve em suas cartas de 1 Coríntios, você vai achar no capítulo 16, 2 Coríntios capítulo 8, e Romanos capítulo 15, que eles participavam de uma coleta destinada para os santos em Jerusalém. Esses camaradas eram enviados pelas igrejas e eram os representantes das igrejas para seguir com Paulo, porque eles também eram representantes da coleta que foi reunida durante essa viagem. Você deve se lembrar em Atos 11, há uns sermões atrás, não é? Se lembrar sobre durante o reinado de Cláudio, profetizado por Ágapo, o quê? Uma grande fome em Jerusalém. A partir daí, Paulo levava com ele as ofertas das igrejas gentílicas, que são todas as igrejas fora de Jerusalém, dos judeus. Certo? Nós somos gentílicos também, nesse caso. Então, todos aqueles que não eram judeus são gentílicos nesse caso. Então, todas as igrejas que foram desenvolvidas, criadas, amadurecidas, através da vida de Paulo também, elas estavam reunindo recursos para enviar para onde? Para a Judéia, ou Jerusalém, como nós conhecemos. Certo? Portanto, ele levava com ele as ofertas, e os irmãos Sópater, Aristarco, Gaio, Timóteo, entre outros, esses nomes bonitos, eles representavam as igrejas.
o qual seria destinado a esses pobres que estavam passando necessidade em Jerusalém. Como na época, irmãos, não havia o Pix, ou o QR Code, você aponta e fala, vou transferir para ajudar esse irmão. O dinheiro era transportado como? Em espécie. É o money, que a gente chama. Meus irmãos, e a presença dessa equipe, vamos dizer assim, garantia a transparência, certo? Financeira desta viagem. Paulo tomou esse cuidado. Ele voltou a pé, mas voltou com eles, nos períodos que precisava, para que a quantia que foi entregue a ele possa ser verificada. Olha lá, o que eu recebi eu entreguei em Jerusalém. É muito importante nós frisarmos isso, a integridade que Paulo mostra neste momento, certo? É uma transparência financeira que é muito importante que nós possamos notar e trazer para nossas vidas. Essa doação também, meus irmãos, visava resolver umas rixas, ou nós chamamos hoje, né, do ranço, entre os judeus e os gentios. O que você acha que eles adotaram os gentios e falaram, não, chega aí, gente. Não. Até porque, quem é que tinha planejado uma conspiração contra Paulo? Pois é, irmãos. Esses irmãos judeus. Mas a questão é, a ideia de Paulo não é responder na mesma moeda. Ou melhor, é levar as moedas. Lembrando o quê? Entregando através das igrejas gentílicas, que eles também se preocupavam com os seus irmãos, mesmo tendo essas rixas aí, essa guerra fria, vamos dizer assim, não é verdade? Então, existe pressa de Paulo a chegar a Jerusalém, nós vamos ver isso daqui para frente, no dia de Pentecostes, que era um dia onde Jerusalém era tomada por visitantes de todos os lugares para participar dessa festa. E é importante então que ele chegasse com a ajuda financeira que havia sido prometido. Amém, irmãos? Vamos continuar a segunda parte. Do versículo 7 ao versículo 12 nos fala dessa forma. Acompanhe na sua Bíblia ou na tela. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos e, porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estavam reunidos. O jovem chamado Eutico, aí crianças, o jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem que muito os consolou. Somente até aqui, irmãos. Vamos lá. Portanto, então, Paulo chega em Troade, esta cidade, uma cidade portuária, que provavelmente de Lucas está, porque aí troca a narrativa, né, de eles para nós de novo, e Lucas se envolve de novo na conversa. E apresenta uma das descrições mais ricas da igreja primitiva. Eita, que não ia sair. Primitiva, agora sim. Lucas nos apresenta uma descrição rica da igreja primitiva, e é muito importante que você preste atenção. Ele começa dizendo que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Aí você fala, glória a Deus, vamos comer. Vamos analisar um pouco o texto, irmãos. Eu gostaria de separar os termos para que você possa entender. O termo aí usado no primeiro dia da semana, né, miaton, sabaton, que é basicamente o primeiro dia da semana em grego. Eu falei tudo errado, tá? Não vai procurar não, porque a pronúncia deve estar bem ruim. Meus irmãos, é uma expressão usada para indicar o primeiro dia da semana, ou conhecido hoje como
o domingo. Nós utilizamos o calendário judaico, ou seja, o primeiro dia da semana é o nosso primeiro dia da semana. Querendo ou não, não é segunda-feira, como as pessoas falam. O primeiro dia da semana é domingo. Dá uma olhada no seu calendário. Qual que é o primeiro dia aqui? Começa domingo. E como isso nos ajuda a entender o texto? Pergunto eu para mim mesmo. A questão é simples, meus irmãos. Lucas está registrando que a igreja escolhia se reunir nesse dia porque era o dia da ressurreição de Cristo. O dia do Senhor, como eles chamavam. Esse detalhe mostra a identidade da igreja cristã se formando. Já estava sendo moldada através da nova aliança inaugurada em Jesus, no domingo. Então hoje, se alguém pergunta, você guarda o sábado? Sim, eu guardo o domingo. Que é semelhante. Nós guardamos com este significado. E ele continua falando, e ele traz também a versão partir do pão. Ou partir o pão em algumas versões, como nós vemos aí. Eles se reuniram para o partir o pão. E muito provavelmente, traduzido, seria a ceia do Senhor. Vocês conhecem a ceia do Senhor, nós fazemos aqui. É uma ordenança do próprio Cristo, antes de ser entregue para morrer. Ou se entregar para morrer, melhor dizendo. E como isso também nos ajuda a entender? Irmãos, nessa passagem a reunião acontece no domingo, certo? Com a igreja reunida, certo? Numa igreja bonita? Negativo. Eles se reuniram em casas, porque até este momento era proibido ter esta religião. Esta religião não era autorizada, não era lavrada lá, falar, está autorizado vocês pregarem, criar aí uma sinagoga para isso. Não. Por isso que Paulo ia nas sinagogas, ou ia de casa em casa, assim como Cristo fazia. Portanto, meus irmãos, eles se reuniram em casa, e numa casa provavelmente bem grande, que era no terceiro andar que eles se reuniram. E aí, ali, acontece isso no primeiro dia da semana. Eles se reúnem para ouvir a mensagem de Cristo através da boca de Paulo. Mas também para se lembrar da ressurreição de Cristo através da ordenança da ceia. Então eles se reuniram para ouvir, mas também para se lembrar da ordenança de Cristo, a ceia do Senhor. E o que chama a atenção aqui são esses dois elementos que ocupam o centro deste culto: a palavra e o partir do pão. Certo? Paulo faz um sermão breve, de provavelmente 10 horas. É isso aí, irmãos. 40 minutos já é difícil. Imagina 10 horas. Pois ele sabe que ele vai partir no dia seguinte. A longa duração dessa mensagem, meus irmãos, é importante citar que não se dá a boa eloquência de Paulo, ou a técnica dele, mas da urgência pastoral que havia. Se ele ficou lá pregando todo esse tempo, porque precisava encorajá-los. Você lembra? Ele está cumprindo o paracaléu que nós conversamos. É nesse contexto que ocorre então o episódio de Eutico, um jovem, certo? O salão lotado, meus irmãos. O jovem estava até pendurado na janela. Imagina. E aqui fala, né, o termo, no andar superior ou no cenáculo, era um salão grande onde eles jogavam trigo para secar. Era uma sala que fazia de tudo. Neste caso, para se reunir em grande quantidade. Tinham muitas lâmpadas, e não eram lâmpadas de LED não, irmãos. Era lâmpada de fogo. Imagina, um calorzinho legal que estava fazendo lá. E aí, Eutico, prestando muita atenção, vamos dar crédito a ele. São 10 horas de sermão. Meus irmãos, vencido pelo sono. A Bíblia fala, vencido pelo sono. Ele lutou. Cai da janela do terceiro andar e morre. Meus irmãos, eu não vou focar muito na história de Eutico, mas entendam isso. Através da vida de Paulo, Deus faz um milagre. E muitas pessoas falam, não, mas pode ser que ele não tinha morrido mesmo. Você já caiu no terceiro andar? Pelo menos umas 5 horas esperando uma ambulância, você fica ali parado, irmãos. Eu já caí no primeiro andar. E vou te falar,
quase morri. Brincadeiras à parte, há um milagre nessa sessão. Paulo desce, ele interrompe a mensagem, desce, olha para o moço, abraça o moço, fala, não se preocupem, ele está vivo. Aqui não fala, olha, houve um grande milagre, mas sim, há um grande milagre, porque ele se levanta e depois a Bíblia fala que o jovem é guiado novamente. Você só guia alguém quando a pessoa tem condição de andar, não é verdade? Então não foi empurrado, não foi levado, foi guiado. Então ele se levantou. E glórias a Deus por isso. Mas vamos tirar um pouco o foco desse jovem, porque infelizmente muitas pessoas dão um foco central esse episódio, mas não. Um jovem sentado nessa janela, meus irmãos, não é o foco central dessa passagem. Deus restaura a vida desse jovem através do apóstolo Paulo? Sim, é um milagre. Graças a Deus por isso. Entretanto, o detalhe mais impressionante vem logo depois. O que Paulo faz depois? Paulo vai para sua casa. Não. Ele volta para lá para continuar pregando o evangelho. E para a ceia do Senhor. Meus irmãos, e ele continua fazendo isso até o amanhecer. E é exatamente o termo que vocês conhecem, quando o sol começa a sair do horizonte. Isso revela tanto o zelo do apóstolo, quanto a disposição da igreja para continuar ouvindo. Certo? E a questão de Eutico cair da janela nos tira uma culpa muito grande. De às vezes ver os irmãos dar uma cochilada no culto. Fala, graças a Deus que o meu é só 40 minutos, né? Imagina só a eloquência de Paulo falando, não é verdade? Mas 10 horas, irmãos, realmente. Que sermão. Lucas, então, não transforma este milagre no foco da narrativa. E por quê? O foco permanece na palavra de Deus. O Espírito Santo edifica a igreja principalmente pelos seus meios ordinários de graça. Ou seja, milagres são sinais. Amém. Glória a Deus por isso. Mas a palavra permanece como um alimento permanente do povo de Deus. O que nos alimenta não é o milagre. Ele apenas atesta que a mensagem é o nosso alimento. Amém? Vamos prosseguir, porque o horário não gosta de mim. A igreja e a missão. Meus irmãos, na terceira parte, vamos tentar fechar o texto aí, depois fazermos umas aplicações para o nosso dia a dia. Que fala o seguinte, Atos 20, do 13 até o 16. Quanto a nós, ó Lucas falando agora, se incluiu. Certo? Fomos até o navio e embarcamos até Assos, ou seja, eles estavam dentro do navio, onde iríamos receber Paulo a bordo. Eles estavam esperando quem? Assim ele tinha ordenado, porque ele quis fazer essa parte da viagem por terra. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. Meus irmãos, por que ele foi a pé? A palavra não fala, a gente também não vai julgar. Ele queria passear um pouco, deixa. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos rumo a Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Você vê que o negócio é rápido. Não, eles não estavam de Uber. Eles estavam indo de ilha em ilha. É um arquipélago, certo? Paulo decidiu não aportar em Éfeso. Olha só. Para não se demorar na província da Ásia. Se ele encostasse em Éfeso, ele tinha certeza que ele ia demorar. Certo? Mas o que ele fez? Pois estava com pressa de chegar a Jerusalém. Se possível, antes do dia de Pentecostes. Novamente, como nós falamos. Somente até aqui, irmãos. Meus irmãos, nos capítulos finais, Lucas volta a registrar o itinerário da viagem. E muitas vezes nós podemos olhar para isso e falar, quantas informações que eu não vou usar. Na verdade, isso no meio acadêmico é extremamente importante, pois atesta que o livro de Atos realmente foi escrito naquela época pela quantidade de detalhes que Lucas coloca. Detalhes cronológicos, detalhes geográficos que somente aconteceram naquela época. Portanto,
Sim, tem um motivo pelo Espírito Santo falar, Lucas, escreve isso aí, porque é importante. Meus irmãos, diversas cidades, ilhas, são citadas antes de chegar a Mileto, certo? À primeira vista parece apenas detalhes, mas só diz, em sua essência, que a missão continua avançando. Se for a pé, se for de barco, se for de avião, a missão continua avançando. Paulo demonstra urgência, então, a chegar a Jerusalém, como nós já falamos, meus irmãos. Poucos versículos adiante, eu vou deixar isso para o próximo irmão que for pregar, para não invadir. Nós vemos que ele será constrangido pelo Espírito Santo a seguir este caminho, em Atos 20 e 22. Mas vamos deixar para o próximo sermão. Assim mesmo, antes dessa declaração explícita que ele fará, Lucas já prepara o leitor para perceber que toda essa jornada já está sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém. Eu espero que isso esteja muito claro para todos. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações com você. E eu gostaria de ser rápido. Mas são aplicações muito vitais para você e para mim, para a igreja de Cristo hoje. E nós vamos unir a verdade à prática. O que a Bíblia falou e fala hoje, ao que nós devemos fazer hoje. O que a igreja tem que ser, o que tem que transpirar, o que tem que demonstrar através de sua vida, irmãos. Certo? Então, o que saber? Primeira coisa, irmãos. A expansão do evangelho exige mais do que conversões em massa. Exige amadurecimento e a consolidação espiritual da igreja. Seria lindo ver essa igreja recheada, caindo pessoas, ou pessoas tendo que ficar na janela, não é verdade? Mas é importante fazer o que Paulo nos mostra. Paulo gastava tempo a investir tempo, usar o tempo disponível, encorajando e exortando os irmãos, como nós falamos, para Caléu. Meus irmãos, e ele fez isso na Macedônia, fez isso na Grécia, onde ele estava, ele encorajava os seus irmãos. Isso demonstra a necessidade de amadurecimento da igreja. Certo? Portanto, o crescimento sólido, um bom crescimento da igreja, não vem de estratégias, não vem do marketing, da parede preta, do louvor afinado, não. Vem da dedicação ao fortalecimento dos santos. Amém? E qual que é a aplicação? O que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos ter uma prática. Nós devemos investir no discipulado e no cuidado mútuo. O que é mútuo? Um com os outros. Assim como Paulo não abandonou as igrejas para continuar outras missões. Não. Todo cristão maduro é chamado, portanto, pelo Espírito Santo. Para quê? A caminhos de acompanhamento, encorajamento e suportes na caminhada da fé, meus irmãos. Nós estamos sendo aqui hoje verdadeiramente exortados por Deus para que nós possamos fazer isso com os nossos irmãos. É nossa missão, fazer discípulos. E só tem um jeito de fazer discípulo. Encorajando. E através do Espírito Santo ele usa a igreja para isso. Amém? Primeira aplicação é essa. A segunda. A primeira aplicação, portanto, o Espírito Santo fortalece a igreja por meio do cuidado pastoral e do discipulado. A segunda, não muito longe disso, a igreja é edificada pelo Espírito Santo, pela centralidade da palavra e da comunhão. Como assim? Vamos explorar, irmãos. O segredo do crescimento da igreja primitiva, vocês querem saber? Estava na dependência total do Espírito Santo, que era manifesta pelos meios ordinários da graça.
Vamos citar? A reunião de Troade, no primeiro dia da semana, era o quê? Um culto. Você vem ao culto? Amém. Foi marcada pelo partir do pão, a ceia do Senhor. Você participa da ceia do Senhor? Amém. Meus irmãos, o ensino prolongado da palavra até o amanhecer, graças a Deus por isso. Vocês veem isso aqui? Olha lá, irmãos. Brincadeiras à parte. Mas nós precisamos ver a fidelidade na palavra exposta. Meus irmãos, mesmo diante de imprevistos, como o episódio de Eutico, se acontecesse hoje, alguém caísse lá fora e se machucasse, a gente continuaria o culto? Sei não. Meus irmãos, o foco permaneceu na exposição das Escrituras e na comunhão dos redimidos com Cristo ressurreto. O foco deles era adorar a Cristo, aprender da sua palavra, através da exposição que Paulo estava fazendo, e glória a Deus por isso, irmãos. Meus irmãos, a mesa, a palavra, não são ritos formais, não são coisas simples que nós fazemos só porque por fazer. Portanto, é importante é ótimo. É vital para você que você entenda que o Espírito Santo age em todos esses momentos. Nós costumamos falar aqui, é verdade, no momento da ceia do Senhor, Ele está nos nutrindo espiritualmente. Durante o sermão, durante os louvores de um culto dominical normal, como nós conhecemos, Cristo está nutrindo através do Espírito Santo. Meus irmãos, quando você senta à mesa com sua família no culto doméstico, o Espírito Santo está nutrindo a sua família. Quando você se encontra com seus irmãos na quinta-feira, ou quando você dobra os seus joelhos em jejum e oração na quarta-feira, Deus está nutrindo. É através dessas coisas que o Espírito Santo faz com que sua igreja avance. E não através de milagres. Não busque milagres. Busque o Espírito Santo. E ele se revela através da palavra de Deus. Através da oração. Através de uma vida que entende que mesmo sem grandes milagres, Deus está atuando na sua igreja. E o que fazer? Nós já falamos. Valorize a exposição bíblica. A exposição fiel. Valorize o grupo do seu PGM. Participe. Valorize os cultos domésticos, os batismos realizados, a ceia do Senhor. Isso são meios de graça que nós temos para sermos amadurecidos. Isso aí é coisa de Deus, irmãos. E por último, o Espírito Santo conduz a igreja na missão. Mesmo em meio a sofrimentos e incertezas, não é? Meus irmãos, o Espírito Santo é o agente soberano que dirige e impulsiona a igreja de Cristo, amém? Ele guia a missão não apenas através das portas abertas, amém? Mas também quando o negócio engrossa, nas portas fechadas, nas conspirações contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra o ministério. E há mudanças de rotas, sim, nós vimos através de Atos, eu vou para lá, o Espírito Santo impede. E isso é, e glórias a Deus por isso, irmãos. Porque Ele leva para onde Ele quer. E isso é a obra de Deus sendo realizada em nossa vida. No dia a dia. Meus irmãos, muito importante, o texto mostra que a igreja não avança por capacidade humana, mas sim por ser conduzida pelo Espírito à direção da vontade soberana de Deus, mesmo durante as meias noites de Eutico, os coros às meia-noites, que Paulo sofreu na prisão, ele está soberanamente governando a sua missão.
E o que nós devemos fazer então, meus irmãos? Perseverar. E essa palavra é um pouco usada, né? Persevere, confie. E muitas vezes nós usamos isso de uma forma meio genérica, não é verdade? Mas o que é perseverar na missão? O que é confiar na missão, no Espírito Santo? Fala para mim. Eu te falo. É reconhecer que a direção do Espírito nem sempre conduz por caminhos confortáveis, mas sempre conduz para o propósito de Deus. Pare de achar que vai ser gostosinho, mas vai ser a vontade de Deus para você. Meus irmãos, mantenha a sabedoria, a flexibilidade e a confiança inabalável na soberania de Deus, diante, muitas vezes, das adversidades. Amém? Isso é muito difícil. Somente através do agir do Espírito em nossas vidas que nós podemos confiar plenamente. Porque o pessoalzinho que gosta de controlar, não é verdade? Eu gosto desse jeito, mas eu quero ir para lá, Senhor. Não é desse jeito. E aí a gente, faz criança batendo o pé no chão. Não. Eu quero ir para lá sim. E aí vai quebrar a cara. Irmãos, vamos confiar e perseverar na missão do Senhor. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, voltando à pergunta. E aí? Depois que os milagres passam, os missionários vão embora, como é que a igreja continua viva? A resposta é muito simples. A igreja viva é a obra de Cristo aplicada diariamente pelo Espírito Santo. A igreja está em construção, meus irmãos. Não nos reunimos como pessoas perfeitas, mas nos reunimos com pessoas que estão desejando ser como Cristo foi. E Ele sim é perfeito. A obra de Cristo nos aperfeiçoa através do Espírito Santo. É nos relacionamentos difíceis, É muitas vezes tendo que sair do conforto da nossa casa para ir a um lugar perigoso para pregar o Evangelho, sim, com sabedoria. Meus irmãos, a igreja de Cristo permanece não porque depende de homens extraordinários. Não foi Paulo que sustentou a missão, não. Foi o Espírito Santo. Tenha certeza que se Paulo morresse ali, Jesus, o próprio Espírito Santo, levantaria outro para prosseguir. Nós não dependemos de pastores autossuficientes, de estruturas perfeitas, mas de o Espírito Santo continue aplicando todos os dias da nossa vida a obra perfeita de Cristo em nosso corpo. Amém? Meus irmãos, a continuação de Atos 20, nós veremos que Paulo caminha rumo a Jerusalém, com o foco de entregar as suas ofertas? Sim. Mas está pronto para sofrer. Vocês verão nos próximos capítulos o que acontecerá com Paulo. Ele olhava para Jesus, aquele Jesus que caminhou voluntariamente da cruz para nos resgatar, que sofreu voluntariamente, que deu sua vida voluntariamente. Enquanto o apóstolo fortalecia os seus discípulos, como nós vemos hoje, certo? Em sua despedida, cumpria-se a promessa de Jesus de enviar o Espírito, que era o Consolador e o Instruidor, para habitar com a igreja. Amém? Meus irmãos, o Espírito Santo preserva e mantenha viva a igreja de Cristo, fortalecendo através do discipulado, através da edificação na palavra, na comunhão da mesa, em grupo, e impulsionando a igreja, irmãos. É empurrando a igreja, é dando energia vital para a igreja. Para quê? Perseverar na missão, garantindo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra elas. Amém? Gostaria de finalizar por aqui, porque o tempo já se foi, te convocando a orar pela igreja, a entender que o seu dia a dia é aí que o Espírito Santo usa você. Então se coloque disposto à missão, verdadeiramente de pregar o Evangelho em todos os lugares onde você estiver. Não espere o tempo certo para fazer isso. Esteja disponível, porque o Espírito Santo usa aqueles
de forma simples, diária, na família, no trabalho, em casa. E é isso que move a igreja. Amém? É isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 e 16, nos traz hoje. E que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seu olho por um instante, não para dormir, mas para analisar como tem sido a sua vida, o que esta mensagem traz de correção, o que a aplicação de hoje exortou o seu coração, como nós devemos mudar a nossa vida para agradar a Deus. Faça essa meditação, gostaria de convidar também o pastor Tiago a estar aqui, que fará uma oração e depois os avisos.